Queria comentar com você nesse vídeo, torcedor e torcedora do Santos, sobre o Peixe. Sobre este momento do Peixe, quando poucos acreditavam que a equipe do Peixe poderia ser salvada do rebaixamento, parece agora que o torcedor tem uma certa expectativa positiva em relação a ficar na primeira divisão, né? Eu sempre tenho dito que se o Santos cair para a Série B, a possibilidade de ter muita dificuldade para voltar imediatamente é enorme, em virtude do que tem sido as duras batalhas das equipes que caem para a Série B. Tá muito complicado. Então é muito importante que o Peixe não seja rebaixado. É muito importante. Dentre outras coisas, porque quando a equipe ela sobe da Série B para a Série A, ela tem uma tendência não, na prática, né? Ela começa a ganhar recursos de uma equipe de Série A a partir da metade do ano. Ela fica todo o primeiro semestre sofrendo com orçamento ali, com investimento, com patrocínio de Série B. Contudo, uma equipe que cai da Série A para a Série B, ela passa a ter imediatamente, né, os ganhos de uma equipe de Série B. Só que aí ela tem um problema sério, que é o elenco. O cara tem que se desfazer de elenco porque é muito caro, e aí tem que renovar completamente o elenco, às vezes buscando jogadores com características de Série B. Geralmente isso não dá certo, é muito complicado para um time grande como o Santos pensar em perfis de jogadores como jogadores para, né, com perfil de Série B e assim por diante. É uma confusão, é muito complicado. Esse é um dos grandes paradoxos que cercam as equipes da Série A que caem para a Série B do futebol brasileiro. Na minha opinião, isso tudo pode ser ainda mais complicado no Santos. Razão pela qual o Peixe não pode ser rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. Ok? Antes de continuar com essa conversa, eu vou falar para você que esse vídeo tem um patrocínio da PagBet. Para você, que, evidentemente, que curte uma aposta esportiva. A PagBet é uma casa de aposta que surgiu aqui para democratizar o acesso aí à fezinha, né? Porque você pode depositar R$1 e com R$1 você já começa a jogar na PagBet. Interessante, né? Além disso, as cotas são sempre muito altas, gente. Além disso, você pode ter um atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Às 4 horas da manhã, não vai ter um robô, vai ter um ser humano para te atender na PagBet. R$1, gente. Além disso, olha só. Você pode também ter ali, né, além das cotas muito altas, você pode ter na PagBet um outro conforto. Tanto o cadastro é sem burocracia, como também a questão de depósito e saque, né? Porque tanto o depósito como o saque na PagBet você pode fazer através de Pix. É isso mesmo. A minha dica é, cadastre-se usando o link que está na descrição desse vídeo. Coloca um valor pequeno lá, já que você pode colocar a partir de R$1, coloca 2, 3, 4, 5 reais, R$1, para você sentir a atmosfera, para você ver o layout, ver se você curte o layout. Eu tenho certeza que você vai curtir. Mas se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta mesmo antes de jogar. Parece brincadeira o que eu tô falando pra vocês, mas tem muita casa de aposta aí que quando você coloca o dinheiro lá, você tem que jogar antes de retirar. Na PagBet, se você se cansar, não quero ganhar, não quero ficar jogando não, você pode pedir o seu dinheiro de volta antes de fazer uma aposta. E outra, quando você ganhar qualquer valor, né, o lema é acertou, tá pago. Por quê? Porque imediatamente cai na sua conta, gente, o valor que você pedir. Por quê? Porque tanto o depósito como o saque na PagBet é feito via Pix, meus amigos. Via Pix. Então, PagBet aí é uma casa de aposta muito importante. Eu dou essa dica para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. Tá bom, gente? Muito obrigado pela gentileza. Fechando parênteses e voltando a falar do Peixe. É claro que essa mudança do Peixe tem a ver com o técnico Fernandes. Grande Marcelão. Grande Marcelo Fernandes. É claro que tem. E aí vamos combinar, gente, que esta questão do Fernandes é pura sorte. Não foi um ato da gestão eficiente do Peixe, do seu Rueda, que não entende nada de futebol, né? E dos homens que o cercam também. Vamos entender aqui, vamos conceber aqui que este momento tem a ver com algo circunstancial, né? Eles mandaram embora o técnico anterior, que foi um equívoco trazer aquele técnico, né, para o Santos, assim como vários técnicos que foram contratados pelo Peixe. E aí estavam na busca de outros técnicos. Estavam na busca, por exemplo, tentaram o Carille, é isso mesmo, o Carille. Aquele senhor, aquele técnico lá, que fez uma grande campanha no Corinthians, né? Mas depois daquela campanha no Corinthians, nunca mais ele foi o mesmo. Nem mesmo no Corinthians, porque ele voltou para o Corinthians e ele fracassou. De lá para cá, ele vem acumulando fracassos em todos os lugares que passa, inclusive no Santos. E eles queriam contratar o Carille. E eles estavam dispostos, vejam vocês, a pagar até 2 milhões para a comissão técnica do Carille. Do Carille. É isso mesmo. E aí não deu certo, fizeram uma ou outra tentativa aqui, também não deu certo. Enquanto isso, o Fernandes foi lá colocado como interino. E a gente já vê uma mudança absurda no jogo contra o Bahia. Naquele jogo contra o Bahia, o Santos jogou muita bola. O Santos finalizou naquela partida muito mais do que inúmeras partidas que jogava antes.
Mas não somente isso, o número de finalizações pro gol também foi muito maior. A gente viu o Santos já com um pouco mais de variação no campo de ataque. A gente viu o Santos mais agressivo. A gente viu uma equipe que buscava até mesmo ter profundidade, algo que ainda precisa ser trabalhado. Ainda não foi conquistado inteiramente nessa equipe. É algo que pode acontecer, evidentemente. Pode e deve acontecer. Mas a gente já viu um pouco mais de profundidade no jogo da equipe. A gente via um trabalho maior de transição, com muito mais qualidade, do campo de defesa para o campo de ataque. A gente via uma linha de 3 funcionando muito bem, né? Que às vezes na defesa se fechava como 5, né? 5 ali atrás. E na fase ofensiva, literalmente como 3, às vezes como 2 defensores. A gente viu, por exemplo, o suporte ao meio de campo feito por um jogador como Braga, como Rincon, tá jogando muita bola no Peixe, né? Sustentando ali, por exemplo, né, o jogo do Lucas Lima mais livre, né, que ele pode circular com muita fluidez ali a partir do segundo terço do campo. Então a gente viu ali o Santos reagindo, né, com ideias, não somente com vontade, mas com ideias, com essa história de tem que ter vontade. Isso não é tudo, isso não explica tudo. Os jogadores do Santos antes também tinham muita vontade. Ah, Josa, mas eu via os jogadores em campo, eu não via essa vontade não. Não é isso, gente. É que às vezes, entendam isso, quando o esquema tático não está funcionando, os jogadores têm dificuldade para expressar dentro de campo a sua individualidade. Os jogadores precisam fazer duas coisas. Ele precisa primeiro construir com a sua individualidade as questões táticas que estão irrelevantes dentro de campo, para depois ele jogar. Ele não consegue fazer essas duas coisas. Então veja, mas o jogador, não é isso, Josa, o jogador não é que tecnicamente o jogador estava mal, ele não tinha vontade. Não, gente. Quando o esquema tático não tá eficiente, o jogador não sabe qual espaço do campo ele tem que ocupar, por quais caminhos do campo ele tem que percorrer, por onde ele tem que chegar ao ataque. É tudo muito confuso na cabeça do jogador. O jogador fica por si próprio. E quando ele fica por si próprio, ele tem uma ideia que é muito diferente. É da ideia do outro jogador. Ele pensa, não, eu vou fazer uma condução de bola aqui até a área do adversário. Mas essa condução de bola, se for muito bem treinada, você vai ter dois jogadores, por exemplo, avançando junto, né? Com esse jogador, um pelo corredor lateral direito, o outro pelo corredor lateral esquerdo, se aproximando, se afunilando quando chegar perto da área. Isso é algo, por exemplo, que pode ser perfeitamente treinado. Mas quando isso não tem treinamento para isso, quando a equipe não tem esquema de jogo, o jogador que pega essa bola e tem essa ideia de fazer a condução, os outros jogadores não se ligam que tem que fazer isso. Entende? Então, na verdade, a individualidade perde muito quando você não tem um esquema. Então o jogador às vezes não sabe nem por onde correr. Parece que o jogador está parado em campo, não tem vontade. Não é isso, gente. É um esquema tático danoso que não consegue empoderar, né, o desempenho individual dos atletas dentro de campo. E era muito disso que estava acontecendo com o Santos anteriormente à chegada do Marcelo Fernandes ali ao comando do banco de reservas do Peixe. A gente viu contra o Bahia uma partidaça, uma grande partida. Era um jogo decisivo para o Santos, conseguiu vencer o Bahia. A gente viu contra o Vasco, que também, né, outro jogo, né, muito importante, porque contra outro adversário ali da parte de baixo da tabela. 2 finais para o Peixe, 2 finais vencidas pelo Santos do Marcelo Fernandes. Contra o Vasco, de novo, gente. Muitas finalizações, muita vontade em campo, mas a vontade, volto a dizer, permeada por uma grande organização tática. A gente percebe que o jogo profundo ali, de novo, né, precisa melhorar, mas isso vai melhorar. A gente tem que entender o seguinte, o Peixe está jogando com uma linha de 3, então o jogador de lado de campo tem que trabalhar muito essa chegada ali ao fundo, né? Agora, neste momento em que isso está se colocando no Peixe, os jogadores às vezes ainda têm dificuldade de fazer trabalho e aprofundar pelo lado do campo, porque eles percebem a necessidade de dar suporte ali pelo centro. É normal isso, até que o esquema fique muito profundamente enraizado, para que os jogadores tenham mais confiança de abandonar um pouco mais esse suporte pelo centro, né? E trabalhar um pouco mais a profundidade pelo lado do campo. Algo que você não pode esperar, por exemplo, de um ou outro zagueiro. Tem que esperar, por exemplo, os jogadores que são alas, mas que neste momento estão trabalhando ali, por exemplo, para gerar um suporte ali para os jogadores ali pelo centro, para o Lucas Lima em especial. É o caso do Keyson, né? É o caso do Kevin e também o caso do Lucas Braga, que estão jogando muita bola, diga-se também. Enquanto está jogando muito, Jean Lucas foi uma excelente contratação, dentre vários erros do Santos. A contratação do Jean Lucas foi uma das melhores ações que essa gestão teve, né, ultimamente, né? Jean Lucas é muito bom jogador subestimado, é um dos melhores volantes que nós temos no futebol brasileiro. E esse volante joga hoje no Santos. Então o Peixe hoje tem uma identidade de jogo importante, esse Peixe tem condição de superar suas dificuldades sim e permanecer na primeira divisão. Nem tudo está ganho, ainda tem muita dificuldade pela frente, ainda tem muitas circunstâncias danosas que às vezes visitam o futebol e atrapalham a equipe quando ela está jogando bem. O Santos,
essa renovação no Santos, gente, essa oxigenação que foi dada aí ao Santos aí pelo técnico Marcelo Fernandes é algo muito novo ainda. E como é muito novo, ainda está refém, por exemplo, de circunstâncias, né? Ainda pode ter jogo complicado. Na próxima rodada são dois adversários muito difíceis para o Santos, o Palmeiras e também o Red Bull Bragantino, que está uma crescente no campeonato, está perseguindo, é o melhor perseguidor hoje do líder do campeonato, Botafogo. Então são dois desafios muito difíceis para o Peixe, mas os dois desafios que o Santos teve antes também foram cruéis, também foram muito difíceis, e o Peixe conseguiu suportar e passar pelos dois. Então é possível que passe? Talvez consiga vencer, talvez consiga empatar, perfeito. Agora, ainda que não empate ou vença, esse Santos, é necessário continuar com apoio, porque esse Santos tem condição de se superar ainda nesse campeonato, vencer outros jogos e se salvar do rebaixamento, o que é vital para o Peixe nessa temporada. O campeonato do Santos é se salvar do rebaixamento, gente. E na minha opinião, este é o melhor momento do Peixe no campeonato. E este momento se dá em virtude do quê? Em virtude de um técnico interino, o Marcelo Fernandes, que precisa ser mais valorizado, precisa ser, valorizado e legitimado por essa gestão de uma maneira muito mais pública, para que ele continue ali no comando do banco de reservas do Peixe, porque até o momento ele é o único técnico que conseguiu fazer com que essa equipe, né, pudesse jogar um pouco de futebol e desse para o torcedor também, essa expectativa positiva de que a equipe pode sim não somente se salvar do rebaixamento, como de repente até mesmo chegar aí a uma Copa Sul-Americana, algo que vem em segundo lugar nesse momento, não é a grande prioridade, né, mas que também pode ser pensado caso de fato o Peixe se salve do rebaixamento. Acho que pode se salvar, estou na torcida para que o Peixe consiga se salvar do rebaixamento, porque o Peixe precisa ficar na primeira divisão, gente, para o benefício do Peixe e também para o bem do próprio futebol brasileiro. Tá bom, gente? É isso, muito obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final.